Boa tarde a todos e todas. É um prazer estarmos hoje aqui abrindo a programação cultural da 7ª Feira do Livro da Unesp. E para estrear a nossa programação, recebemos a professora Neuza Bojiquian, que é coautora do livro Tempos Difíceis, o primeiro tempo do governo Biden e as eleições do meio de mandato. A professora vai apresentar, esse é um projeto mais amplo, não é só restrito a esse livro. Então, nós teremos a oportunidade aqui de discutir a situação dos Estados Unidos em crise, a questão geopolítica, a questão das eleições, a disputa de poder no cenário internacional. Então, nós vamos receber aqui a professora Neuza, que é pesquisadora de pós-doutorado da Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e pesquisadora associada do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, INTC, INEU, CNPq e FAPESP. É doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista, Universidade de Campinas e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é o PPGRI, Unesp, Unicamp e PUC. Professora, é um prazer recebê-la, agradecemos muito a sua presença e gostaríamos não só, então, de falar sobre esse último lançamento, mas sobre também o percurso dessa pesquisa. Muito obrigada, Kátia, muito obrigada ao pessoal da organização do evento, é um evento super importante, né? Então, é uma grande alegria estar aqui hoje, né, para fazer uma fala sobre esse livro, que é mais um, né, e é o livro, mas ele também compõe, como a Kátia falou, uma série, né. Eu acho muito interessante, porque é uma oportunidade de reflexão, né, e reflexão sobre um país, né, a gente faz estudos políticos sobre os Estados Unidos, e não é também um país, é o país, né? E tem muito impacto sobre o sistema internacional de um modo geral e sobre o Brasil, claro, né? Que estamos aqui no mesmo continente. Então, a gente tem ainda mais, pode ter, né, consequências muito maiores, né? O livro que eu apresento hoje, como a Kátia falou, ele faz parte. Então, o livro Tempos Difíceis, né? Está aqui. Tempos Difíceis, o primeiro tempo do governo Biden e as eleições de meio de mandato, né? O livro, o título por si só é um título que convida à reflexão, né? Porque a gente ficou pensando sobre esse título. Num primeiro momento, ele seria um provisório e ele acabou, na verdade, ficando. Ele não apenas é um retrato, né, de um momento de crise nos Estados Unidos, mas como uma chave interpretativa também, para usar esse termo, né, de chave interpretativa, que nos ajuda a compreender o entrelaçamento entre as crises internas nos Estados Unidos e também crises, né, internacionais, mas eu estou me referindo principalmente à crise de democracia, né? O que afeta a democracia, e isso nos diz muito, isso nos importa muito, né? E o que isso representa em termos de desequilíbrio para o sistema internacional, né? E o governo Biden, ele foi eleito como a promessa de restaurar a normalidade que ele chamava, né? Porque tinha passado um evento bastante vocal, bastante assim, soltando bombas, né? Então, muito sonoro, e essa sonoridade de medo, de ameaças e tal. Então, ele chega para o governo prometendo essa normalidade, reconstruir a normalidade, né? E eu estou me referindo após esse período de 4 anos do Donald Trump, que entrou no governo em 2017 e ficou até 2020, né?
Mas, como a gente percebeu ao começar a analisar o material para esse livro em especial, esse retorno à estabilidade estava longe de acontecer, né? Estaria longe, seria um grande desafio, né? E, muito ao contrário, o cenário que se desdobrou envolveu ali uma sociedade profundamente polarizada, né? Conservadora, com esse grau de conservadorismo que não se percebia de forma clara. É claro que não nasce nada do dia para a noite, né? A crise já vinha sendo gestada nos Estados Unidos ao longo de décadas, né? Mas nesses anos, né, que antecederam a entrada de Biden na presidência, isso foi muito expressivo, né? Foi muito explícito, o que eu quero dizer. E ele também se deparou com instituições em disputa, né? Então, tendo problemas, por exemplo, no Poder Judiciário, né? E isso também a gente vai ver. E também, no cenário internacional, as coisas também não eram melhores, né? A gente estava vendo guerra na Europa, né? De forma muito especial, que estava afetando diretamente os países que formam o eixo ocidental, né? E, portanto, de apoio, de aliados ao Biden, né? E os desafios climáticos e econômicos também bastante intensos, né? Então, a gente estava diante de uma crise climática, o Biden percebe isso e ele faz promessa a respeito disso, mas ele também enfrenta dentro, além da crise climática, a crise de saúde, né? Também a crise econômica, né? E aí, também ainda, e isso diz respeito, né, essas crises, a crise tanto climática quanto a crise econômica, que também já vinha desde 2007, 2008, com a crise financeira internacional. Então, isso também dizia respeito ao cenário internacional, mas, além disso, você tinha um contexto de crescente rivalidade entre Estados Unidos e China, né? O livro Tempos Difíceis, então, como a gente falou, ele é o terceiro de uma série inaugurada com a publicação pela editora Unesp em 2019, desse livro aqui. Primeiro, né, que é o Trump, primeiro, né, deixa eu só ver aqui o título. Trump, primeiro tempo, partidos, políticas, eleições e perspectivas. Depois nós tivemos um segundo, que foi de Trump a Biden, partidos políticos, eleições e perspectivas. Acabou ficando esse complemento do título igual. E depois, tempos difíceis, o primeiro tempo do governo Biden e as eleições de meio de mandato. Então, o que eles têm aqui, né, em comum? Por que eles formam uma série, que é essa série produzida pela editora Unesp, em parceria com o INCT, para estudos sobre os Estados Unidos, né? Eu acho que, nesse primeiro, de 2019, a gente procurou inserir o fenômeno eleitoral do Donald Trump. Isso assustou o mundo de uma forma geral, né? E todo mundo ficou se perguntando como é que foi possível, como é que ninguém viu essa onda se formando, essa onda chegando e tomando de surpresa os democratas nos Estados Unidos, ou seja, o Partido Democrata nos Estados Unidos, né? E no próprio Partido Republicano, né? A chegada do Trump, ela assusta, de um modo geral, esses partidos, né? Ou o establishment, né? Nos Estados Unidos e também na Europa, né? Então, a ideia era inserir o fenômeno, né, Donald Trump, né, no cenário político, né, nas tendências de longo e médio prazo da política dos Estados Unidos, e fazer um balanço da da primeira metade do seu mandato, né? E aí, em seguida, a gente também foi de Trump a Biden. A lógica era a mesma, portanto, então a gente seguiu a estrutura também, né? Agora, esse terceiro livro, então, vem nessa lógica, de um modo geral, mas ela tem uma diferença, né? E qual seria essa diferença, né? Está no contexto. Então, o governo Biden, ele se iniciou sob um impacto direto, né? Então, de um ataque às instituições. Então, veja, já não ele estava assim, entrando depois da passagem do Trump pelo governo, mas ele é impactado diretamente, né, por um ataque às instituições democráticas. Eu estou me referindo à invasão do Capitólio nos Estados Unidos, né? E ele também enfrenta, nos primeiros meses, o desafio, né, de redesenhar o papel do Estado,
o papel do Estado na sociedade, né? E recuperar a economia e reposicionar os Estados Unidos na liderança internacional. Então, na reconfiguração, ele estava lendo uma transformação, e essa transformação teria que ser gerenciada de forma que reposicionasse os Estados Unidos. Os Estados Unidos, gente, sempre passa por essa ideia de que ele está sob ameaça. Então, é um país que se constitui, que se projeta sempre em função de um inimigo. Eles identificam um inimigo internacional. Então, portanto, Tempos Difíceis não é apenas um título provocativo, né, mas ele traduz a ambição do livro de captar o espírito de um tempo, como o Sebastião sempre fala, né, que é o meu parceiro aqui nessa coorganização do livro, né, de captar o espírito de um tempo em que promessa de normalidade convivem, então essas promessas convivem com as crises, e essas crises interligadas, interna e globalmente. Então, isso aqui é um ponto, né? Bom, como mencionei, ele é o terceiro volume dessa série, né, que acompanha essa trajetória política dos Estados Unidos, e desde a eleição do Donald Trump também lá em 2016, ele começa a assumir o mandato em 2017, né, 18, 19 e 20, ele passa por lá. A proposta em todos esses volumes é observar de perto os 2 primeiros anos de cada governo, de cada mandato, né, e os resultados das eleições chamadas midterms, que são as eleições de meio de mandato, que é o quê? É um tipo de uma avaliação, né, de uma pesquisa sobre o quanto o governo que está no poder, que está em exercício, está satisfazendo, está contemplando os interesses dos seus eleitores, né, dos seus constituintes. Então, o volume 1 é esse daqui, foi publicado durante o governo do Trump, e o 2 marcado por essas transições, tensões, a pandemia, como eu falei, eleição disputada em 2020, a tentativa de golpe institucional com a invasão do Capitólio, e esse 3 foca no início da presidência de Biden, né, e nas eleições legislativas de 2022, revelando aí os limites dessa promessa à volta da normalidade. Então, é isso que a gente vai ver nesse livro, né? E cada volume é, ao mesmo tempo, um retrato de um momento, né? Então, o espírito do seu tempo também está nos outros, mas esse em especial, e uma tentativa de compreender as tendências mais profundas, vamos dizer assim, né? Da reconfiguração dos partidos, né, a crise da democracia, da mudança climática, que é a disputa tecnológica e tal, da desigualdade social, porque também tem uma crise social muito grande, né, que é isso que a gente vê refletido também, que vai impactar aí essa ameaça à democracia, né? Bom, o livro Tempos Difíceis, ele é dividido em 3 grandes blocos temáticos. Quando a gente montou ele, né, a gente se conduziu por essa ideia, né, estrutural. Então, sendo que o primeiro aborda a política interna, né, os partidos, os direitos civis, as eleições e os direitos das mulheres. Então, tem uma pegada de gênero aqui, né, importante, e a questão ambiental. O segundo bloco é a economia e a política tecnológica. Então, tem aqui uma abordagem sobre a reorientação da política econômica dos Estados Unidos, contenção da China, né, o tempo todo. Então, nessa disputa tecnológica, a China é a grande ameaça, ela é o outro, né, é o inimigo, né, é a ameaça. A China passa de uns anos para cá, mas principalmente no governo Biden, quando a gente lê os documentos dos Estados Unidos sobre estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, o grande inimigo sempre foi a Rússia. E, a partir de um determinado momento, especialmente com o Biden, passa a ser China. Então, ela ganha a proeminência nessa disputa, né? Portanto, essa reorientação da política econômica vem também numa ideia de contenção da China. E aí também, nesse segundo bloco, né, a gente aborda o poder digital. No terceiro bloco é geopolítica pura. Então, guerra na Ucrânia, a projeção internacional dos Estados Unidos e como eles se avaliam, se autoavaliam no posicionamento do sistema internacional, e as tensões estruturais do sistema internacional, sistema mundial, né? Trata-se
então, de uma coletânea, mas com uma coerência de leitura. Também a gente, né, o trabalho do organizador é um pouco isso, né? O William está aqui nos ouvindo, ele sabe também disso, a Kátia também conhece bem como funciona. Então, a coerência de leitura tem que ter, né? E os capítulos eles foram montados de forma que eles mantivessem um diálogo entre si, né? Ampliando aí o entendimento do contexto e permitindo que o leitor possa circular livremente, não, assim, com uma lógica, né, entre as dimensões internas e externas da crise dos Estados Unidos. Sim, o país continua aí numa crise que já vem se avolumando, como os meus colegas costumam dizer, né? E o livro, em especial, assim como os demais, eles, na verdade, eles surgem de um seminário que a gente faz normalmente em dezembro de um determinado ano. Nesse caso, a gente fez... o livro foi publicado em 2023, então a gente fez esse seminário em 2022, né? E aí, ali a gente reúne um grupo de pesquisadores que estão com pesquisas mais avançadas sobre um determinado tema, convidamos eles para fazerem essas apresentações, tem um debate, ali também colocado à prova as primeiras hipóteses, e aí o autor vai trabalhar melhor e nos entregar um texto, e esse texto depois passará por uma primeira revisão aqui da organização, e depois a gente entrega nas mãos da editora. A gente já tem um 4º volume, né, chegando, né, ainda esse ano, sempre em a publicação é em anos ímpares, né, então a gente teve 2019, 2021, 2023, agora nós vamos ter 2025, tá? Aí eu vou falar um pouquinho do INCT, para depois voltar a falar um pouquinho da estrutura do livro, né? O INCT, Ineu, que entrou nessa parceria com a editora, contratou a editora Unesp para nos ajudar nessas publicações, né? Isso é uma demonstração de muita confiança, de muita parceria que a gente tem. Estamos muito contentes com o trabalho da editora. Então, fazer com que... Então, já existia uma coleção de estudos internacionais. Então, esses livros entram no amplo dentro dessa coleção de estudos internacionais, mas ela é uma coleção sobre política dos Estados Unidos, sobre eleições dos Estados Unidos, né, e cultura política, né, e as políticas internas que estão sendo implementadas pelos determinados, né, pelas presidências, né, e pelo Congresso também, que a gente também analisa o Congresso, não só a presidência, né. Então, o INCT, eu vou falar um pouquinho dele, né, ele surgiu em 2009, o primeiro coordenador-geral foi o professor Tulo Vigevani, da Unesp. Depois, na segunda fase, passou para o professor Sebastião Velasco, que é meu colega aqui na organização, e agora estamos indo para uma terceira... E aí, então, a sede é na Unicamp, mas sempre mantendo essa parceria Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. E, nessa terceira fase, nós vamos ter o coordenador Andrei Koerner, também da Unicamp, que vai ficar à frente disso, fazendo uma dobradinha com o professor Samuel Soares, que é da Unesp, né, na coordenação. Então, coordenador e vice-coordenador sempre tem um de um lado e de outro, né? E a ideia é assim: o INCT é um programa, o INCT para Estudos sobre os Estados Unidos é um programa, faz parte do programa INCT, né, do CNPq, e tem como meta, tem como missão, vamos dizer assim, produzir conhecimento no estado da arte, né, de nível de excelência, muito original. Então, é isso que a gente está querendo dizer, né, análises mesmo, não só análises descritivas, mas análises mesmo de formação de argumentos bastante fundamentados, né? E, além de produzir o conhecimento, também formar pessoal, formar novos pesquisadores, formar especialistas, né? E o outro eixo, né, de atuação do INCT é fazer a difusão do conhecimento, é fazer com que todo esse conhecimento produzido no âmbito da rede, ela seja difundida, ela chegue a mais pessoas, a mais estudantes, a mais locais, e tem um enfoque muito do INCT de inclusão, e inclusão das universidades de longe do eixo sudeste, né? Então, isso é muito importante para a gente tem as parcerias com as universidades que estão no norte e nordeste do país, assim como também
o Centro-Oeste, aqui tudo entra nessa nossa parceria. Portanto, a gente tem esse formar pessoas, produzir conhecimento, formar pessoas e fazer com que esse conhecimento chegue a essa sociedade mais ampla, né? Então, essa coletânea é mais um exemplo de como é possível fazer pesquisa sólida, séria, né, colaborativa, nessa ideia de rede e voltada para o interesse público. É importante também que a gente se lembre que estudar os Estados Unidos não é uma curiosidade exótica, né? Também o Sebastião que sempre fala isso, né? Mas é compreender o sistema que influencia diretamente o Brasil na economia, na política, na cultura e nas relações internacionais, obviamente, né? Com esse pano de fundo, então, que eu fiz aqui, eu vou falar um pouquinho da estrutura do livro, né? E aí eu começo, então, jogando um pouco de luz sobre o que está em jogo no chamado primeiro tempo do governo Biden, né? Que é parte do título dessa coletânea. Esse período que vai de janeiro de 2021 a final de 2022 é profundamente marcado por promessas de, então, reconstrução, de trazer a normalidade e realidades de crise, né? Tanto no plano interno quanto no plano internacional. E aí, fazendo aquela brincadeira do o prometido, né, e a realidade, né, a gente tem que Joe Biden ele foi eleito com um discurso de restaurar essa institucionalidade, né, de proteger a democracia, reverter o caos que estava instalado no país, né, deixado pelo seu antecessor, Donald Trump. E aí a sua campanha se baseou no combate à pandemia, né, teve que encarar essa recuperação da economia como geração de empregos, de defesa da democracia e dos direitos civis, né, e a reaproximação com aliados internacionais e retomada do princípio do multilateralismo, né? Depois eu posso falar um pouquinho o que é isso, mas para não entrar tanto em pormenores, vamos seguir. O Biden chegou ao poder como uma figura, então, moderada, né? Era essa a ideia de passar o discurso dele todo leva para essa ideia, né? Alguém que prometia união em um país que estava muito dividido, mas a realidade se impôs de forma muito dura para ele, né? E o que temos, como o título do livro sugere, são tempos difíceis, portanto, né? Então, a realidade, o cenário que o Biden enfrentou era mais complexo do que o previsto, e eu estou me referindo à própria posse dele, né? Conforme ele não podia prever, né? Ela ocorreu apenas 2 semanas após a invasão do Capitólio, né? Por apoiadores de Trump, então foi muito hostilizado, né? Nessa chegada dele, né? E foi a maior crise institucional desde a Guerra Civil, como a gente faz um levantamento, e essa crise escancarou uma polarização que já se não resolvia mais pelo caminho do voto, né? Mas por narrativas conspiratórias. Quem é da área de comunicação, a Kátia sabe disso, né? Pode, e é também da ciência política, também sabe nos dizer sobre isso, né? Então, por narrativas conspiratórias, violência política e disputas sobre a própria legitimidade do sistema. Um sistema que foi erigido pelos Estados Unidos, né? Sob liderança dos Estados Unidos. Então, ao longo de 2021 e 2022, o governo Biden se viu diante de uma sociedade fragmentada, com movimentos extremistas em ascensão, um Congresso dividido, com a maioria democrata muito apertada, portanto, insuficiente para levar adiante as propostas de reformas mais substanciais, né? Estou me referindo, e não apenas mudanças incrementais, né? E também a obstrução sistemática por parte dos republicanos. Isso é uma realidade dura para o governo nos Estados Unidos, para a presidência nos Estados Unidos, quando ele encontra essa casa no Congresso com uma margem muito estreita, né, de maioria. Então, isso é uma dificuldade. E também ele encontrou uma Suprema Corte muito conservadora, que avançou sobre temas como o aborto. Então, tem um retorno, não tem um retrocesso sobre esses direitos. A gente está se referindo aos direitos reprodutivos, né? Nós não estamos referindo a ser contra ou ser a favor, mas nós estamos falando de direitos reprodutivos, isso é muito mais amplo, né? E também uma Suprema Corte conservadora em relação às armas, né? Ao armamento da sociedade, da população. Isso é um problema para os Estados Unidos, eles não conseguem resolver isso. E também o que
implica aqui diretamente aos direitos de voto, né? E aí nós estamos falando de uma crise social, portanto, que atinge em cheio as minorias, né? Também pegou uma economia muito pressionada, primeiro pela pandemia, depois pela inflação global, decorrente da guerra, né? Da própria desestruturação da cadeia de produção, né? Que também teve ali como consequência, foi uma consequência da pandemia, mas isso se juntou depois com o cenário de guerra e essa inflação global, ela realmente se colocou aqui para o Biden de uma forma muito contundente, né? Então, e aí também pela política externa marcada aí por tensões intensificadas com a China e também com a Rússia, né? Justamente por causa da guerra, mas porque a Rússia já é um inimigo histórico, né? Dos Estados Unidos, nessa leitura que eles fazem da estratégia de segurança nacional. E política econômica, né? A gente vê ruptura e continuidade. De certa forma, a gente pode fazer uma leitura no livro, os nossos autores fazem uma leitura nesse sentido. Um dos pontos de virada mais relevantes, então, que eu acho que é abordado no livro, é a tentativa do Biden de romper com o paradigma da austeridade fiscal e implementar pacotes bastante robustos de investimentos públicos, né? Gente, olha só, a gente está pensando num país que, até há pouco tempo, era um fundamentalismo de mercado, né? Que assim, o Estado tinha que ser cada vez mais tímido e ficar preso numa caixinha, só assim, responsável por determinadas áreas, e não se envolver na economia, não se envolver em vários aspectos, mas principalmente na economia, né? Por isso que eu falo era um país de fundamentalismo de mercado, né? E aí chega o Biden e faz uma mudança muito grande, porque ele vai conseguir aprovar, e isso ele conseguiu de fato, ainda que com esse Congresso do jeito que estava, ele conseguiu aí aprovar o American Rescue Plan, que é focado em alívio imediato durante a pandemia. Ele conseguiu essa aprovação. Depois ele aprovou a lei, que eu brinco que ela é uma IRA, né? Infrastructure Investment and Jobs Act, quer dizer, uma lei que é para promover, alavancar o investimento, né, em infraestrutura e atingir a empregabilidade, né? Perto, né, de uma taxa baixa de desemprego nos Estados Unidos, né? Então, com investimentos em transporte, energia e conectividade, isso foi muito importante. E também a lei de chips science, que é lei de semicondutores, né? Então, quer dizer, olha aí, a indústria de semicondutores de novo, né? A gente já viu isso lá atrás, década de 80, né? Tinha essa política pública voltada para essa área, e o Biden consegue fazer isso. Então, esses pacotes apontam para um redesenho do papel do Estado. Então, isso é muito importante, nós abordamos isso no livro, mas eles também expressam uma ambiguidade. O mesmo Biden que buscava reconstruir a economia interna, também incorporava uma lógica de segurança nacional. E isso a gente vai vendo com ele. O Obama já tinha um pouquinho disso, mas o Biden, ele vem, ele nem tem como não tem como escapar disso por conta realmente desse contexto todo que eu li para vocês, né? Que eu trago aqui para vocês. Né? Então, uma lógica de segurança nacional voltada à competição global. E no plano de geopolítica e segurança, também eu acho que é uma marca do primeiro governo Biden, foi a eclosão da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, acho que todos aqui acompanharam. Esse conflito reorganizou as prioridades, né, da política externa dos Estados Unidos e da OTAN, né, dessa aliança de defesa mútua aí que tem com os países ocidentais, né, ou seja, essa aliança ocidental, não exatamente que estão no Ocidente, mas que são nomeados como, né, reconhecidos como, por serem aliados dos Estados Unidos historicamente, né, e reacendeu aí o temor de uma guerra entre grandes potências, né. Além disso, a política com a China entrou em um novo patamar, com sanções tecnológicas, né, um reforço aí das alianças estratégicas, como a gente viu lá na Ásia, né, o Quad, né, que é, na verdade, uma aliança formada pelos Estados Unidos, pelo Japão, pela Austrália e pela Índia. É um diálogo estratégico ali, informal, com força,
força, né, com foco em força, ou assim, eu queria evitar essa palavra, mas cabe ainda, mas com foco em segurança, e defesa e cooperação marítima ali naquela região, né, ficou conhecido como a OTAN da Ásia, né? Essa aliança. E também é uma outra coisa que a gente viu, o Acordo AUKUS, né, que é um acordo entre os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que é uma aliança também de segurança, né? Então a gente está vendo que o Biden ele faz essa jogada, então ele está montando ali com essa ideia de política externa, com essa base de segurança para os Estados Unidos, né, no contexto de ameaças, na região ali da Ásia e Oceania, para que isso, né, fique marcado o território, né, quem é o inimigo. Então está na Ásia, né, não na Ásia Central, mas no Extremo Oriente. Então, tudo isso sob o guarda-chuva da chamada grande estratégia dos Estados Unidos, né, que a gente vê, então, incentiva a produção doméstica como forma de contenção global. Enfim, então esses temas todos estão debatidos no livro, muito bem debatidos. Eu realmente sou suspeita para falar, mas está assim, os autores são bastante conhecidos e fizeram estudos fundamentados aqui, né? Também a gente fala um pouco, né, que tem uma certa ironia, né, quando a gente apresenta, faz aqui na apresentação do livro, é que o Biden ele sucede um governo disruptivo com o objetivo de, então, restaurar a ordem, mas o que a gente vê, então, é um agravamento das tensões internas internacionais, né? Ele prometia moderação, mas, então, a gente viu que ele enfrentou radicalização, defendia a democracia, mas se viu ali em meio a retrocessos em direitos civis importantes e no judiciário. Ele sofreu muito com o judiciário não só a Suprema Corte, mas também as cortes regionais, né, o equivalentes aos tribunais regionais federais que a gente tem aqui no Brasil, também ali sob domínio dos republicanos. Então, ele sofreu bastante isso, né? Ele veio com a ideia de promover a recuperação econômica, mas foi pressionado por essa inflação, esse contexto de inflação e guerra, e apostava no multilateralismo, ainda que no discurso, veja, porque vocês podem dizer assim, não, mas isso daí também, Biden, o que ele muda, né, em relação ao Trump, né, essa ideia de multilateralismo estava presente mesmo nas ações, ou era só no discurso? Há controvérsias, mas, enfim, a ideia é que ele estava apostando nesse princípio do multilateralismo. Mas aí, no final, e aí isso que na verdade, coloca no debate, é que ele adotou práticas, na verdade, muito protecionistas, unilateralistas também, né, em nome dessa contenção do inimigo, dos inimigos, né? Bom, esses paradoxos não são contradições de um governo em particular, então não é só dele, né? A gente vai ver, se a gente fizer o estudo, e no nosso grupo nós fazemos esses estudos históricos, então a gente vai ver que isso acontece, né? Mas eu acho que eles expressam as tensões estruturais do sistema político e econômico norte-americano, e é isso que o livro busca desvendar, né? Ou ajudar a desvendar, né? Capítulo por capítulo, eu acho que tem essa ideia, né? E aí, eu não sei se eu tenho mais tempo, Kátia, de passar capítulo por capítulo, falar só um pouquinho, né, disso. Então, tudo bem? Senão também a gente vai fechando, né? Você que me diz aí. Eu vou começar, então, ó, pelo bloco tema. Eu vou falando aqui, ela vai me cortar aqui quando eu estiver no meu tempo. Bom, nessa ideia, então, que a gente dividiu por blocos temáticos, né? Então, o primeiro bloco, que é a política interna e a sociedade, ele, na verdade, do que trata esse bloco? Trata da política doméstica dos Estados Unidos, né, sobre Biden. Então, não apenas das instituições formais, como os partidos, como as eleições, né, o evento das eleições, mas também dos grandes temas sociais que dizem respeito ao país, né, e que estavam em disputa. Então, como a gente já falou, os direitos civis, a participação política, né, então os direitos ao voto, né,
e a agenda ambiental. E esse bloco reúne os capítulos de 1 a 5, e todos eles aí centrados em disputas fundamentais dentro da sociedade estadunidense, conforme o professor Ayerwin gosta de dizer, né, gosta de chamar, né, quando você fala sociedade norte-americana, o Canadá também é norte-americano e o México também, né? E aí, então, eu acho que a sociedade estadunidense, eu vou aqui hoje adotar esse termo, né? Esse primeiro capítulo foi escrito pela professora Camila Faix Vidal. Ela analisa o reposicionamento do Partido Democrata depois da vitória do Biden, e depois vocês vão dizer assim, isso já está obsoleto. A gente já está tratando disso, viu, gente? A gente já está analisando, né, como é que foi isso, e depois retomar de onde a gente parou aqui, então pegar esse gancho e continuar, né? E ela mostra também as tensões internas entre o establishment partidário, né, e as correntes mais progressistas, como a ala ligada a Bernie Sanders, mais à esquerda, ou nos Estados Unidos, né, a ala liberal, que eles chamam, né, esse termo que eles usam, e a Alexandria Ocasio-Cortez também, que agora está ganhando mais projeção ainda, né, nesse momento. E também discute os desafios do partido para se reconectar com as suas bases, né, com os setores populares, sem perder o apoio de segmentos urbanos e mais escolarizados. Veja, então, o Partido Democrata foi tido como um país distante dessas bases, dessas massas, né, e até mesmo dos trabalhadores, e ficou um partido muito de elite, voltado muito para os grandes centros urbanos, né, para os estados mais urbanizados e mais escolarizados. Por isso que tem hoje um ataque às instituições, né, um ataque principalmente às universidades que a gente está vendo agora, né? Porque seria ali o curralzinho dos democratas, né? Dessa elite, né? E o partido, a Camila faz isso, essa leitura lá no primeiro capítulo dela, claro que agora ela vai juntar com o contexto atual, né? E o Partido Democrata venceu em 2020, mas não necessariamente saiu fortalecido, como a gente está vendo aí agora. É isso que eu quero dizer, tá? E é isso que é a minha análise aqui do capítulo da Camila. Este capítulo, então, nos ajuda a entender de forma mais substancial como essa fragmentação interna do partido afeta a sua própria capacidade de formular uma agenda coerente. Estou me referindo assim, como tem os destaques da ala mais à esquerda, você tem também os democratas de centro que ficaram se sentindo incomodados, né, e eram reais essas ameaças dos republicanos. Então, eles seriam, né, estariam mais ali à direita do partido, vamos dizer assim, para competir com os republicanos. Então, eles venceram em 2020, mas eles não necessariamente saíram fortalecidos e eles não necessariamente venceram a guerra, né? Eles venceram uma batalha, mas a gente viu que eles não venceram a guerra ainda, né? O capítulo 2, com ou sem Trump, e o golpe na oposição, autores é o Flávio Contreira e a Karina, a professora Karina Paspariello, Mariano. Eles analisam a posição do Partido Republicano. Então, a gente falou assim, vocês analisou Partido Democrata, agora tem que, né, vamos também analisar o Partido Republicano, ou o GOP, né, um grande e velho partido, né, na oposição durante os 2 primeiros anos do Biden. Eles mostram que o trumpismo continuou sendo a força dominante no Partido Republicano. Quem não se aliou ao Trump, quem não o apoiou, ou quem não contemplou os interesses da sua base eleitoral, acabou perdendo as eleições regionais, locais, então isso foi um problema, né? E eles investigam os dilemas da direita tradicional diante do avanço do populismo de base trumpista, né? Então, eu entendo que a pergunta que orienta esse capítulo sobre o golpe, né, sobre o Partido Republicano, é no sentido assim, o trumpismo é só Trump ou é algo maior? Eles já estavam preocupados com isso, eles já tinham essa questão ali buzinando na cabeça deles, né, dos autores, eu estou me referindo, né? Então, o texto mostra como o trumpismo se consolidou e como o movimento político autônomo vai ganhando essa expressão, vai ganhando essas caras, né, imprimindo, tendo as marcas ali impressas, né, como base popular ativa e também influência institucional. É isso que eles vão tratar no livro.
O capítulo 3, Direitos de Voto e Nova Agregação, da professora Selikuki Natomi, também examina as mudanças recentes nas regras eleitorais em diversos estados, porque isso é um fato muito importante. Não tem uma coisa que é assim, eu tenho uma lei eleitoral e aquilo está definido. Vai tendo diferenças, porque você vai também mexendo nessa geografia do voto, né? Então, isso ela aborda, ela analisa essas mudanças recentes nessas regras eleitorais, mostra como essas alterações aprofundam uma forma contemporânea de segregação política. Acho que é isso que ela trata no capítulo dela, tá? Ela resgata o conceito histórico de separados mas iguais, né? E a sua adaptação para o século XXI, ela começa a fazer isso. E agora vamos ver o que ela vai trazer para a gente de novidade no próximo livro, né? Então, esse capítulo é essencial para entender a disputa sobre quem tem direito ao voto nos Estados Unidos, e não é apenas uma questão técnica, é isso que eu quero colocar aqui, né? Mas profundamente racial e estrutural. É isso que é um difícil, né, de atacar. O capítulo 4, controle dos corpos, né, aborto e Roe versus Wade, que é aquela lei de direitos ao aborto, né, da professora Débora Figueiredo Mendonça e as suas colaboradoras, a Isabela Fotaniello e a Natália Zambozzi. Elas abordam as consequências da derrubada dessa lei, que foi um marco, né, nos Estados Unidos, também fruto dessa onda conservadora, né, que tomou conta, e essa mudança no judiciário, né, portanto, nas instituições, né, e analisa as legislações estaduais que se seguiram e as estratégias de controle sobre os corpos das mulheres, o direito reprodutivo e também o direito que as mulheres teriam de fazer essa opção, de tomar essa decisão de forma autônoma, né. Este capítulo, então, é um alerta sobre como a judicialização conservadora, tem colegas meus que não gostam desse termo, mas eu vou deixar aqui, judicialização conservadora nos Estados Unidos, se conecta com uma pauta muito autoritária, né? O direito das mulheres volta a ser o campo de batalha de um projeto político. Eu acho que isso é muito importante, isso diz muito para nós, né? Eu, como mulher, realmente esse assunto é um assunto muito importante. Bom, outro capítulo, né? O capítulo 5 do Agenda Climática, do Pedro Vasques, ele avalia, né, como o próprio nome diz, o título diz, né, os compromissos assumidos por Biden com a pauta climática, analisa aí a disputa entre o discurso ambiental e a prática política, e ele debate o papel dos Estados Unidos nos fóruns internacionais. Lembra que eu falei do multilateralismo? Tá tentando ser expresso aqui, né? Com essa pauta, uma pauta importante, uma pauta que diz respeito, que é de interesse de vários outros países, né? Que poderiam entrar aqui nesse espírito de multilateralismo. Eu falei que o princípio do multilateralismo tem a ideia de cooperação. Então, os países estavam procurando cooperação. E se ele estava concebendo esse momento de mudança, né, energética, então, para uma outra chave, para uma outra fase, né, de desenvolvimento econômico e social, então esse momento foi, né, prometido, e o Pedro faz uma análise sobre isso, né, e a gente vê aqui que é um governo que prometeu, mas não entregou, para usar o termo da moda agora, né? Então, tem uma contradição entre clima e política energética, e é uma das marcas desse governo Biden. Tá? Bem, esse é o primeiro bloco, agora eu vou para o segundo bloco, que é de economia política e disputa tecnológica. Então, se no primeiro bloco a gente viu as tensões sociais e as políticas internas dos Estados Unidos, agora a gente se volta mais para um eixo de disputa, o papel do Estado na economia e a tentativa de reconstrução que eu falei lá no começo, né, que a gente ia passar por aqui. Então, capítulo 6, alívio com reconstrução, Bidenomics em meio a uma tempestade perfeita. Esse é o título do livro do Mendonça e do professor Leonardo Ramos, professor Felipe Mendonça e do professor Leonardo Ramos, né? O capítulo traz uma leitura ampla da chamada Bidenomics, né? Vocês podem dizer assim, o que é isso?
Bom, representou aí uma tentativa de reabilitar o papel do Estado como indutor do crescimento, promotor do desenvolvimento, algo que parecia impensável, como eu falei, naqueles momentos, né, do auge do neoliberalismo, que tem o fundamentalismo de mercado, e o papel do mercado seria predominante, né? O capítulo 7, que é o meu, em parceria com o meu colega o professor Roberto Goulart Menezes, a supremacia em disputa, a guerra tecnológica contra a China, e o desenvolvimentismo, que eu brinquei e falei, nada oculto mais exclusivo dos Estados Unidos. Ou seja, se já não tem mais essa ideia de fundamentalismo de mercado imperando, eles se colocam no direito de fazer isso, de promover esse desenvolvimentismo, mas nem todos os países. A gente não poderia pensar que, agora então chegou a nossa hora também, agora os Estados Unidos não vão chamar nossa atenção, o consenso de Washington nunca mais vai aparecer e predominar para nos orientar, ou melhor, né, nos obrigar a tomar um curso, né, de política para promover o desenvolvimento. Então, o capítulo mostra como as políticas de inovação e reindustrialização dos Estados Unidos estão fortemente ligadas à contenção da China, e explica como o Biden utilizou os instrumentos de política industrial, como a Chips and Science Act, para restringir o acesso chinês a tecnologias avançadas, e expõe o caráter excludente e estratégico do novo desenvolvimentismo estadunidense. Então, essa guerra tecnológica, ela não é apenas comercial, ela é geopolítica, né? O capítulo 8, do Pedro Brancher e do Marco Sepic, vai analisar como a transformação digital se tornou um novo campo de batalha entre Estados Unidos e China. Então, examina a disputa por infraestrutura crítica, como as redes 5G, né? Nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de sistemas de dados, isso tem a ver com segurança, mas isso também tem a ver com cidadania, tem a ver com direitos do cidadão, né? Então, eles debatem as estratégias de regulação e vigilância adotada por ambos os países e seus impactos globais. Capítulo 9, ordem em crise, a questão do poder financeiro e monetário. Explora o papel do dólar, a diplomacia do dólar. Então, volta, né, aqui, mas agora tem os autores preferem analisar aqui, né, fazem uma opção por analisar aqui as sanções financeiras impostas à Rússia como resposta à invasão da Ucrânia. Então, aqui é realmente coerção econômica, né, na veia. Então, os autores vão fazer uma análise sobre isso e também analisam o processo de fragilização ou fortalecimento da ordem financeira liderada pelos Estados Unidos. Eu acho que é nesse debate que eles estão, né, que eles se inserem. As sanções financeiras, então, mostram como os Estados transformam o seu sistema financeiro em arma diplomática. Né? Isso não é a primeira vez, quem também acompanha a história dos Estados Unidos sabe disso, né? E eles também levantam a pergunta, até quando os demais países vão aceitar, né, essa centralidade sem contestação? Ou já estaria ali em gestação outras formas, né, outros sistemas, outras moedas e outros sistemas de pagamento, né? Muito bem, então esse foi o bloco 2. O bloco 3, geopolítica e guerra. Vou passar rapidinho aqui, capítulo 10, grande estratégia do governo Biden, com o professor Williams Gonçalves. O capítulo também discute a grande estratégia, conceito clássico das relações internacionais, na teoria das relações internacionais. Grande estratégia refere-se ao conjunto coordenado, né, de meios políticos, diplomáticos, militares e econômicos que um Estado mobiliza, né? Ele avalia, né, em que medida o Biden promove essa continuidade ou ruptura. Então, nesse capítulo, o autor mostra que o Biden está inserido em uma tradição estratégica nos Estados Unidos, né, que busca manter esse país na liderança como potência dominante, mesmo em cenário internacional cada vez mais fragmentado. E, apesar das mudanças de estilo ou de tom, conforme o autor fala, na essência não tem muita mudança, né? O Biden ele mantém a essência da grande estratégia dos Estados Unidos, que é conter os rivais, conforme eu já falei no começo da minha fala, né? E preservar a liderança dos Estados Unidos, obviamente, né? O multilateralismo, então, estaria no discurso
e o unilateralismo nos fatos. É isso que o autor leva a gente. Capítulo 11, o quadrilátero da crise, do meu colega aqui, Sebastião Velasco. Ele analisa a guerra na Ucrânia como ponto de inflexão geopolítica, interpreta a reação dos Estados Unidos como parte de um jogo quadrilateral entre a Rússia, a OTAN, a China e os Estados Unidos. Então, é bastante interessante, porque ele dá esse desenho para a gente, e com muita riqueza de dados, né, de detalhes, e também muito rico em análise. Então, acho que esse capítulo é um capítulo realmente que vale a leitura. Ele examina como a guerra reorganiza as alianças, reforça a militarização dos Estados Unidos e acirra o confronto sistêmico entre modelos de poder, né? Então, ele mostra que a guerra na Ucrânia não é apenas um conflito regional, mas é um palco onde se projetam disputas globais entre as potências, né? E onde os Estados Unidos voltam a liderar pelo poder militar e econômico, pelo menos nesse contexto da guerra, né? O capítulo 12 do professor Marcos Cordeiro e da Thaís Lacerda explora a diversidade das comunidades latinas nos Estados Unidos, desmistifica a ideia de um voto latino unificado. Não teve isso, e não teve isso nessa eleição de novo, tá? Que eu acompanhei lá de pertinho, então não houve isso. Ele analisou nas midterms passadas, retrasadas, né? E eu analisei nas midterms passadas, e realmente isso não é um mito. Não tem voto latino único, né? Depende quais são, de que forma esses latinos estão inseridos na sociedade. Se eles são empreendedores, se eles são ligados à religião, ao conservadorismo de valores, de cultura, né? Então, este capítulo mostra como as comunidades latinas são politicamente diversas e como o Partido Republicano tem avançado em segmentos tradicionalmente associados aos democratas. Então, os democratas estão muito preocupados com isso, né? O capítulo 13 do professor Iores, né, ele a continuada erosão de um império, né? Esse é o título do livro de 2022, a sistêmica disfuncionalidade da política norte-americana. Ele fecha o livro com uma reflexão de fôlego histórico, como é a formação dele, né? Ele argumenta que os Estados Unidos enfrentam uma erosão institucional interna combinada com desafios externos crescentes, e questiona a capacidade do país de sustentar a sua posição global, né, em um sistema que se torna aí repleto de outros atores, né, outros atores com poder de força, com poder de entrar financiando ou mesmo liderando a capacidade tecnológica que estaria, né, que seria a essência da liderança de um modo geral, né? E também um sistema, né? Então, como sustentar a sua liderança num sistema caótico e num sistema menos controlável dentro do próprio Estados Unidos, com um sistema de freios e contrapesos que a gente está vendo, né, que está se rompendo. Então, esse capítulo não anuncia um colapso dos Estados Unidos, mas aponta que o modelo político e econômico, né, estão em xeque, a disfuncionalidade doméstica compromete a legitimidade internacional. E aí, com esse terceiro bloco, acho que o livro mostra que o Biden operou em um mundo em rápida transformação, conforme a gente já falou aqui, marcado, então, por guerra, pela rivalidade estratégica, pelas mudanças demográficas e o enfraquecimento da ordem liberal. No fim das contas, o que o livro nos mostra é que os Estados Unidos enfrentam uma encruzilhada mesmo, né? Como reconstruir a sua democracia, as suas instituições internas e repensar essa sua posição política no mundo, né, e econômica, obviamente, né, tecnológica no mundo, ou aprofundar um ciclo de conflitos em decadência, né? Bom, gente, eu acho que assim, aqui eu já vou para a conclusão, né? Já tomei um tempão, a Kátia já deixou aqui eu falando à vontade, e aí, já viu, né? O professor não pode pegar um microfone à vontade, dizer que não tem tempo para parar. Você quer dar uma aula, tem alunos ou não, a gente quer dar uma aula. E eu acho que aqui a ideia foi, eu fiz um estudo, eu tive que reler o livro, quando a Kátia me convidou, ela e a Mariana, eu tive que reler, falei, meu Deus, eu estou fazendo um novo livro e eu estou relendo o antigo. E foi muito bom, porque eu acho que eu tive ideias, tive reflexões bastante importantes ali, provocadas por um compromisso que eu tinha assumido, né? E como o professor assume muito compromisso, a gente não dorme.
Não dorme. O que você faz da meia-noite às 4? Às vezes você dorme, às vezes você não dorme, não. Então, assim, eu fiquei aqui nessa incumbência, né, de fazer esse apanhado geral aqui. E agora, então, encerrando, quando a gente lançou a obra em 2023, a gente olhava para os 2 primeiros anos do governo como um momento marcado por contradições, né? E hoje, com o Donald Trump de volta ao poder, né, o livro ele adquire, então, uma nova camada de sentido. Acho que é essa a ideia que eu estou querendo, né, expressar para vocês, né? Então, quase premonitória a gente fez ali. Sabe, a gente não queria que fosse isso, sinceramente falando, que não queríamos ser assim aqueles anunciantes das más notícias, né? Não, a gente queria ser das boas novas, mas não, a gente realmente fez um outro papel ali, né? Então, por que esse livro ainda importa? Daí você fala assim, mas você não ficou obsoleto? Não ficou. Ele precisa ser lido com o que está acontecendo agora, né? Vai fazer sentido. E tem essa ideia de continuidade ou ruptura. Vocês fazem a pergunta, né? Então, porque ele mostra, esse livro aqui, de 2023, já mostra as tensões internas não resolvidas do sistema político dos Estados Unidos, e também porque ele oferece uma leitura não simplista da política externa dos Estados Unidos, especialmente em tempos de guerra, né, de instabilidade e de competição global, e também porque ele denuncia as formas de exclusão, o retrocesso e o autoritarismo que não desaparecem, né, com uma mudança do presidente. Então, o livro nos mostra que o Biden não foi apenas uma pausa entre 2 ciclos do governo Donald Trump, mas ele foi um governo de transição em meio a um impasse histórico, né? Já está na história, né? Então, tem uma conexão com o presente, no sentido que, em 2025, o Trump retorna ao poder e, junto com ele, o acirramento das disputas geopolíticas e institucionais. Então, esse livro vai ajudar a compreender o que falhou, ou então foi insuficiente, né, no projeto do Biden. Eles tinham uma política externa para a classe média, os trabalhadores. Eu fiquei tentando entender o que era isso. Sabe, muda discurso, era para fazer, quando ele aprova as leis e tal, ele está tentando promover, trazer empregos para dentro. Então, o nearshoring, né? Fazer com que as empresas chegassem para dentro dos Estados Unidos ou ficassem aqui na redondeza, né? Mas não resolveu, não repercutiu, sabe? Não ressoou com esse grupo, com esse apoio, não ressoou com os latinos. Então, falhou ou foi insuficiente, né? E também ajuda a gente a reconhecer os limites da democracia liberal nos Estados Unidos. Acho que esse é um ponto também que a gente está, infelizmente, diante desse problema, ainda que a gente não queira acreditar nisso, porque isso é mau exemplo, né, para nós aqui no Brasil, inclusive, né? E também ele nos ajuda a pensar em alternativas críticas dentro e fora dos Estados Unidos, que não se resumam a trocar nomes no poder, né, ou fazer a troca de presidência, mas enfrentem as estruturas da desigualdade, do autoritarismo e da desordem global, né? Então, eu finalizo aqui com um convite à leitura atenta, né, e crítica, que isso também é importante, né? Eu vou deixar aqui no último slide, tem o meu, se alguém puder rodar os slides ali, tem o meu e-mail. Então, eu estou aberta também a ser provocada, né? E eu gosto de uma boa briga na base do argumento, né? Respeitoso, obviamente, né? Que eu estou me referindo, e com certeza o Sebastião Velasco também vai me ajudar a refletir sobre isso. Então, quando eu ponho aqui o e-mail, eu repassaria para ele, né? Se houver alguma pergunta ou alguma contribuição aqui a fazer em termos de debate, né? Então, eu acho que esse livro é uma ferramenta, é um mapa dos dilemas contemporâneos. E eu paro por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos aqui.
Obrigado, professora Neuza, por todas essas explicações. E eu queria fazer, na verdade, são muitas perguntas, mas eu vou me restringir a 2 perguntas. A primeira, olhando esse momento atual, né, enfim, essa vitória que o Trump teve nessas últimas eleições, e a senhora fala em grande estratégia do Biden nesse livro, eu pergunto, qual que é a grande estratégia do governo Trump? Há uma grande estratégia? Porque, pelo menos, a impressão que a gente tem, né, digo, pessoas leigas que acompanham Estados Unidos pelas notícias, enfim, a impressão que a gente tem é que é um grande caos, mas a gente sabe, né, que nada é à toa nesse mundo, né? Então, se existe esse caos, imagino que faça parte de uma grande estratégia. Qual que seria essa grande estratégia? Essa é a minha primeira pergunta. Bom, muito obrigada pela pergunta, né? Eu não sou uma estudiosa de grande estratégia, né? Essa é uma área muito específica das relações internacionais, eu sou da política econômica, em especial, né? Mas eu concordo, eu tendo a concordar com o meu colega Williams Gonçalves, de que há uma mudança de tom. Eu acho que, em termos de essência, a grande estratégia dos Estados Unidos é manter os Estados Unidos na liderança, né? E aí, para isso, usando de vários instrumentos, né? Se com o Biden, então, a gente viu um uso muito mais forte de instrumento, muito mais forte não, muito mais no discurso, nas ideias, baseada nesse princípio do multilateralismo, anunciar uma possibilidade de cooperação para fazer a transição energética e várias outras áreas. E a gente também viu unilateralismo, e forte. E tem alguns autores de relações internacionais que dizem que o unilateralismo nos Estados Unidos sempre predominou. Mas eu acho que antes, principalmente no pós-guerra, tinha uma ideia de estabilidade, né? Assim, ou pelo menos tinha uma expectativa de estabilidade das normas, porque as normas eram negociadas. Então, essa estratégia de manter a liderança dos Estados Unidos no sistema, a hegemonia, ela era legitimada pelos seus aliados, negociadas, né? Olha, você vai ganhar isso. As negociações sempre com partes também assimétricas, né? Estados Unidos na super mega potência, e aí as outras partes numa certa desvantagem, outras em explícita desvantagem, completa desvantagem, que levavam a resultados assimétricos também. Mas isso era aceito, né? Era questionado nos fóruns internacionais, aquilo era registrado, não se mudava muito, né? Em momentos não se mudava nada. Então, esse unilateralismo sempre muito presente. Com o Biden também teve presente. Com o Trump, continua sendo essa estratégia de manter a liderança. Só que agora, com outras armas, com uma arma do poder da força, do poder coercitivo. Eu brinco que é caótico, você falou, né? Então, assim, tem uma forma, né? Um modus operandi caótico, mas tem uma estratégia por trás, que é manter essa liderança e colocar-se bem com uma baita vantagem em relação ao segundo colocado nessa disputa, né? Estou me referindo à China agora. E é diferente porque, se a gente olha historicamente, você tem lá os possíveis ameaçadores. A gente pode pensar, por exemplo, na política do governo Reagan, né? Ronald Reagan, na política econômica, ou mesmo ainda pensando na política de segurança nacional, e aí a política econômica, a política externa para assuntos econômicos, ela entra também como estabilizadora, né, garantidora dessa segurança internacional, segurança nacional, então a segurança para os Estados Unidos, a segurança estratégica deles. Então, você vai ver que estava dentro das regras, de certa forma. As outras partes ali, eu estou me referindo a Japão e a Europa, especificamente a Alemanha, eram chamados a fazer restrições voluntárias. Eu vou colocar entre aspas, que esse é o termo, restrições voluntárias, se a gente pensar no tarifaço agora do Trump, quando ele usa esse modelo. Então, a grande estratégia aqui ainda é manter a liderança dos Estados Unidos, obviamente, e agora, com o unilateralismo, se alguém tinha alguma dúvida,
não é para ficar, né? Ele não faz questão nenhuma, aliás, ele está explicitando que é unilateralismo puro e baseado na coerção, né? O tarifaço, então, ele é uma forma de trazer as suas partes para negociar a questão de segurança de fronteira. Então, eu estou me referindo a Canadá e México, né? E ele também coloca, né, a China nessa disputa, né, e tentando inviabilizar a China como potência econômica, né, ou como potência tecnológica, no caso, e provavelmente potência militar, né, daqui a pouco. Então, eu acho que essa estratégia é ainda de manter essa liderança, só que com esse modo de operar baseado exclusivamente na coerção. Então, ele não chama as partes para negociar. Eu chamaria isso, talvez, de uma negociação a frio, porque ele vai nas redes sociais e diz que ele está negociando um acordo com determinada parte ou com outra, quando, na verdade, a outra parte está dizendo assim, não, eu nem fui comunicado, não estou sabendo de nada. Então, assim, ele anuncia primeiro, olha, eu vou negociar. E vai ser desse jeito. Então, é uma negociação, se ele chama, eu não chamo isso de negociação, mas ele chama isso de negociação, então eu chamaria negociação a frio, talvez. E no passado não era. E agora a gente tem uma mudança do contexto muito grande, que essa estratégia de segurança, ela acaba sendo muito mais baseada nessa força, justamente porque a gente tem uma China que não é Japão, lá na década de 80, né, 70, 80, e não é a Alemanha. Esses dois dependiam do poder militar dos Estados Unidos. Aqui não. Aqui a China está andando a passos largos para esse caminho da autonomia militar, né, da independência. E está fazendo a sua diplomacia econômica muito também inspirada no que os Estados Unidos fizeram no passado, né? Então, era uma diplomacia econômica, a diplomacia do dólar, por exemplo, que a gente viu, né, no século passado, que você via isso como uma forma de trazer investimento, a diplomacia do dólar, mas depois também teve essa ideia de investimentos, então fazia a promessa as multinacionais chegando, né, de investimentos, e você compraria deles, que você daria a preferência para eles, né? E aí, então, as contrapartidas diplomáticas eram nesses termos, né? E falam, né, os próprios democratas falam muito sobre esse papel da China. A China está fazendo o que fizeram no passado, né? Quem pode, pode. Quem não pode, né, acaba ficando. Mas, né, acaba, o que eu estou dizendo assim, quando a gente olha para os investimentos chineses nas várias regiões do mundo, né, tem a iniciativa Cinturão e Rota, tem toda essa vontade aí de ocupar esse espaço, vontade, né? Claro que todo tem interesse, né? Tem vontade, né? E está fazendo as coisas. Então, quando chega para fazer, é porque ela também precisa resolver seus problemas internos. Esses países, eles são parceiros que vão poder dar algo em troca, né? Mas ela faz isso investindo em infraestrutura, o que os Estados Unidos não têm feito. Então, a estratégia, voltando, eu sei que eu acho que eu fugi um pouco, porque também foi uma forma que eu achei de me defender aqui, porque eu não sou da área de segurança, né? Mas eu acho que, em termos de grande estratégia, é um unilateralismo aí muito expressivo, muito contundente, e com essa forma que parece caótica, mas tem aí. O Trump, ele tem a sua base eleitoral interna, ela cobra muito dele isso, e ele sabe disso, né? Que ele precisa desse apoio. Então, tem uma diferença que tem também para outros períodos, e se a gente olhar os democratas que foram, né, unilateralistas também, usaram muito do instrumento unilateral, embora o discurso fosse multilateral. O Trump tem uma diferença, que ele tem uma natureza, assim, tem uma dimensão da sua política, da sua estratégia, que contemplar internamente essas classes. Então, ele sabe que ele precisa entregar algo, nem que seja nessa forma contundente dele, aguerrida,
briguenta de chegar soltando bomba no inimigo, né? Mudar, por exemplo, o nome, né, do Golfo do México para Golfo da América, esse tipo de coisa. Exato. Então, tem um componente muito nacionalista nisso. Então, essa é uma diferença muito grande nessa estratégia dele, que eu chamo de unilateralismo, mas que vem aí calcada nesse apoio interno nacionalista, conservador, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Ele não está ligando para a manutenção das instituições internas. O que ele está querendo é poderes. A gente pode pegar o projeto 2025. O projeto 2025 é a liderança dos Estados Unidos, né? Feita aí na base coercitiva, explicitamente, é uma hegemonia coercitiva. Nos outros, em outros governos, poderia dizer que tinha um projeto de hegemonia, mas tinha uma hierarquia que era aceita. Então, a hierarquia é top-down, né? Quer dizer, um país está no topo e todos os demais são subordinados, e eu vou negociar, vou exprimir o transacionalismo, né? Então eu vou negociar bilateralmente, é a bilateralização do que a gente no passado viu de multilateralização. E, então esse unilateralismo ele é negociado transacionalmente. Para cada questão eu vou negociar com esse parceiro. E nada disso se sustenta, porque se tem uma coisa que as instituições muito defenderam no passado, né, essa ordem liberal dos Estados Unidos, era que o direito internacional seria aí um estabilizador dessa ordem, né? Então, as regras elas eram negociadas e elas eram cumpridas. E, em alguns fóruns, pode me dizer assim, tá bom, mas na ONU, esse fórum, né, a gente sempre fica questionando qual o papel da ONU para manter a paz, já que foi criado para isso, né? Foi instituído para isso. E aí mas tem o Conselho de Segurança da ONU ali, né? Que estão sendo negociados dentro desses 5 atores principais. Mas você tem ali em outros fóruns, né? Tinha essa certa estabilidade dessas regras, porque tinha um custo político alto, né? E que era levado em conta muitas vezes em saber se iria cumprir ou não. E quando não era cumprido, ele tentava se compensar de outras formas, com uma ajuda direta, com esse discurso o tempo todo você falando em multilateralismo, em cooperação, interesses mútuos. Então isso tudo dava uma ideia dessa estratégia que seria mais includente, né? Ela é excludente, ela é coercitiva, ela é transacional, ela é excludente, né? E ela, obviamente, é unilateral. Maravilha, professora. E a última pergunta, bem rápida, assim, diante, enfim, de todos esses ataques que ele vem fazendo às universidades, enfim, lá nos Estados Unidos, como que um pesquisador faz para se manter o mais objetivo possível? Porque eu imagino que é difícil, né? Eu te diria que não tem como. Você, por exemplo, né, a gente está aqui falando de Trump, né, do governo, tentando fazer uma análise baseada em fatos, né, baseada em registros históricos, em documentos, e isso pode soar como uma crítica infundada, uma crítica que é para agredir esse país e dizer o que ele pode, o que ele não pode fazer. Então, isso pode ser entendido como uma forma aí de pode ser entendido que o autor é uma persona não grata nos Estados Unidos, né, nesse governo. Então, porque não está aberto a críticas. Esse autoritarismo, esse conservadorismo que está sendo feito, essas políticas todas estão sendo implementadas aí. Você viu que tem uma universidade que está na mira, que é a Universidade de Harvard, uma universidade de elite, né, que é onde estudaram aí alguns nomes aí icônicos e tal. E ele enfrenta essa universidade. Por quê? Porque, assim, na verdade, ali a ideia é criar precedentes, né, para que isso seja transformado para as públicas. Então, isso tem um alvo mais amplo. Então, não é só ficar com Harvard. Ele pegou Harvard,
eu acho que, talvez achando que Harvard, por ter um colchão, né, gordo de poupança, pudesse fazer concessões, como a Universidade de Colômbia, em Nova York, fez. No entanto, ele encontrou essa resistência e aí isso está jogando para essa base de apoio dele interna. E essa base, ela é uma base que tem muito ranço, tem muito recalque, ficou muito chateada ao longo dos anos, se achando como a parte, as margens, né, marginalizada pelos democratas, que estariam sendo ali, que o partido estaria sendo conduzido por essa elite que vem dessas universidades, desses centros de pesquisa e de renomados. Então, esse apoio do Trump, ele está gostando disso, né? Quando ele vê, porque ele está dizendo assim, eu não faço parte dessa universidade, eu não faço parte dessa elite intelectual e econômica, obviamente, né? Quem está dentro dessa universidade. Então, eu acho que hoje, voltando, né, para a sua pergunta, eu tenho esse defeito, eu fujo às vezes da pergunta das pessoas, mas eu acho que assim, a ideia da gente se proteger é ser objetivo, né, e se fundamentar muito. Então, assim, você fazer uma análise, meio que a gente estaria fazendo uma análise sobre a análise de outros colegas, né? E colegas que eu digo no sentido, não na acepção do termo, né? Mas assim, de colegas de profissão, então, também pesquisadores. Então, eu acho que você estar ali junto com mais gente, né? Essa hora não é hora também para você ser valentão e sair fazendo uma crítica, assim, um artigo de opinião, muitas vezes, a não ser que você tenha muito estofo. Se não tiver, eu acho que vale a pena agora ser um pouco mais cauteloso, justamente por isso. Eu não sei até que ponto os pesquisadores estão sendo perseguidos, os novos, né, eu diria assim. Mas, por exemplo, me preocupa o fato das autoridades universitárias passarem recomendação para que os estudantes que estão hoje lá não voltem para suas bases, né, não voltem para seus países de origem, sendo que eles terão que retornar para terminar o curso, porque nada garante. A própria instituição, os documentos que a instituição emitem, né, são esses vistos, são assim, os vistos a diplomacia que emite, é o governo que emite. Mas assim, as cartas de recomendação ou pedido, né, para aquele determinado visto ou não, não garante mais. O fato desse aluno ter pago, já ter pago antecipado a instituição, nada disso garante mais. Então, eles estão pedindo para esses alunos ficarem agora nas férias de verão, que são férias longas, né? E tentarem ficar por lá, fazer curso de verão, para se ocuparem nesses 3 meses que tem pela frente. Então, não sei se eu te respondi, mas... Respondeu, muito. Obrigado, professora. Bom, se ninguém tiver perguntas, então vamos encerrar. Professora Neuza Maria Bojiquian, muito obrigado pela participação. E a 7ª Feira do Livro da Unesp continua por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, de novo, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui representando. E vamos que vamos, né? Porque a gente vai ter mais um livro pela frente. Esse livro, inclusive, só para terminar, ele foi escolhido para representar a editora Unesp no Prêmio Jabuti, né? Na parte de economia, política. É isso mesmo, né? Então, eu acho que, né, assim, acabou concorrendo, então a gente sabe que está no caminho certo aqui no desenvolvimento desse produto, desse tipo de produção, né, do INCT. Muito obrigada.